Olá, tudo bem com vocês? No programa de hoje do Introspectismo, nós vamos falar de temas muito profundos, assim como os que já se passaram. Tenho certeza que você que está acompanhando com a gente essa série de programas está parando para pensar muito sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, sobre como você tem escolhido viver a sua vida nos dias de hoje, né? E como isso vai afetar a sua vida futuramente. Então eu te convido a ficar aqui comigo e assistir o bate-papo do Dr. Celso Sheffer com o Clayton, que são lá do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Com certeza, no programa de hoje vai te trazer uma mensagem, um insight, um entendimento para a sua vida de algo que você pode estar precisando. Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. E hoje, mais uma vez, como a gente já vem ao longo dos programas anteriores, vamos continuar conversando sobre as questões da espiritualidade. As questões que são tão necessárias nos dias atuais para que nós possamos, de uma certa forma, entender como viver, como conviver e como existir nesse mundo que está cada vez mais caótico, problemático e que nos deparamos com situações que nos fazem refletir qual o verdadeiro sentido da vida, para que nós trabalhamos, para que acordamos cedo todo dia e atrás do que nós de fato estamos correndo, né? Será que estamos buscando dinheiro? Será que estamos buscando riquezas? Será que nós estamos buscando algum tipo de sucesso que vai nos levar para onde? Cada vez mais se faz necessária essa reflexão, né? Para que existir? O que devemos buscar? Esse tal sucesso que todo mundo almeja, é um sucesso que acontece como? Qual é a verdadeira satisfação pessoal que devemos buscar? Quais são as realizações que de fato vão nos conformar? E aonde chegaremos num ponto em que nós possamos nos sentir íntegros e capazes de viver em paz, que é um dos anseios da humanidade há tanto tempo. Juntamente com o Dr. Celso Sheffer, faremos hoje uma conversa, um debate aqui sobre essas questões da espiritualidade e quais são as propostas que o estudo do introspectismo pode oferecer a vocês que nos acompanham. Boa noite, doutor. Boa noite, Clayton. Boa noite, os telespectadores. A nossa gratidão por estar nos acompanhando nessa programação. O que é a felicidade? Cada um pode ter uma definição. O que é felicidade para mim pode não ser para você. O que é o sucesso para mim não é para o outro. O que é felicidade para mim não é para o outro. E sobre o sucesso que o Cleiton estava falando, essa vida cotidiana, essa vida corrida, nós temos uma definição clara para sucesso. Na nossa visão do introspectismo, o sucesso é a manifestação contínua da felicidade e da harmonia no nosso destino. Não é mesmo, Cleiton? Essa é a base da felicidade, né? A base do sucesso. Perfeitamente. Como a gente vem já conversando e estudando há um bom tempo no nosso instituto, essa felicidade, ela é uma das metas de toda a existência humana, né? A gente encontra nas religiões, nas filosofias, na antiguidade, a história do ser humano é uma história de busca por uma felicidade, por uma sensação de integridade, por uma sensação de plenitude. E a gente percebe que muitas receitas, muitas fórmulas dessa felicidade apareceram ao longo da humanidade, né? Seja através de uma religião, seja através de uma filosofia, seja através de uma mitologia, seja através da cultura de um determinado povo. E nós hoje vivemos em uma circunstância em que novamente se faz necessário construir ou pelo menos reconstruir essa ideia de felicidade. E a gente gostaria de ouvir do doutor agora, hoje com toda essa situação que nós vivemos, com toda essa problemática de vírus, questões financeiras e toda essa inovação, talvez negativa ou positiva, que o mundo vem passando, qual é a relevância de se reaver essa questão da espiritualidade de uma forma que ela seja mais aplicável, que ela seja mais, que ela possa preencher essas tantas lacunas que nós estamos passando agora. Pois bem, quando nós falamos, né, da situação que o país se encontra, uma verdadeira pandemia, né,
Eu diria assim que a pandemia, o coronavírus, o agravante para nós seres humanos não é tanto o vírus em si, mas é o pânico que se cria em torno do vírus, porque tudo parte da nossa mente. E como nós temos na nossa mente, no nosso complexo psíquico, uma força de realização e materialização, quando nós focamos nessa pandemia, quando nós falamos nela, quando nós ouvimos, quanto mais nós ouvimos, mais difícil fica para combater, não a pandemia, mas o pânico que se instalou mas a parte mais difícil é vencer o pânico que se criou em torno deste assunto. Eu quero falar algo aqui que eu gostaria muito que o meu querido amigo, amiga, telespectadora, telespectador compreendesse. Para viver uma vida de paz e de harmonia, nós precisamos desenvolver as nossas capacidades mentais. Todos nós possuímos faculdades mentais que precisam ser desenvolvidas. E o desenvolvimento das faculdades mentais, primeiro vem pela compreensão. Quando eu compreendo o mecanismo da vida, quando eu compreendo o mecanismo do destino, automaticamente a minha mente vai vibrando em uma outra frequência. E essa frequência, quanto mais elevada, mais nós conectamos com as coisas boas, com a saúde, com a felicidade e com o sucesso. E o introspectismo, né, Cleito, traz uma proposta de interiorização, ou seja, buscar dentro de nós aquilo que está dentro de nós, porque nada está fora. A saúde não está fora de nós, está dentro de nós. E a doença da mesma forma. E essa maneira de pensar vai nos dizer se nós vamos adoecer com muita facilidade ou não. E nesse momento em que o país atravessa uma grande dificuldade, com uma grande proliferação de notícias do apocalipse, o caminho para nós sairmos dessa situação é o desenvolvimento das faculdades mentais e então nós vamos criar uma estrutura para suportar tudo isso. O primeiro pilar da estrutura é a inteligência. Primeiro passo para nós vivermos no mundo da matéria, Cleiton, a inteligência, né? A inteligência nós adquirimos ela através dos estudos, da leitura, do dia a dia. E o segundo pilar é a sabedoria. A sabedoria ela é nata. Todos nós possuímos a sabedoria. Agora, se nós não tivermos o conhecimento do mecanismo mental, a sabedoria não vai exteriorizar. Automaticamente, a inteligência se tornará efêmera. Não tem nenhum proveito para nós. E o terceiro pilar do sucesso, para viver essa vida difícil, o terceiro pilar para vivermos bem essa vida difícil que estamos passando agora é o discernimento. Saber como se reinventar, como criar um novo caminho diante da situação que o país está atravessando e que tudo vai mudar. O leito do rio que passava por aqui não passará mais. Então nós precisamos, Cleito, nos reinventar. E os três pilares da reinvenção de nós mesmos é a inteligência aplicativa. Nós precisamos aplicar a inteligência. E a aplicabilidade da inteligência é embasada na sabedoria. Então, de posse da inteligência e da sabedoria, nós vamos usar o discernimento para saber como nos proceder diante de tamanho desafio que estamos passando, né, Cleito? Perfeitamente, doutor. A gente ouve essa questão da importância de se desenvolver a inteligência e ter ela como uma ponte para a sabedoria, né? O que a gente percebe muito hoje em dia são as pessoas enfatizando o quanto elas são inteligentes e, de fato, né, a humanidade está cheia de cientistas, de pessoas com uma inteligência enorme. Isso é visível se nós olharmos ao redor quanto de tecnologia já foi desenvolvida, o quanto a ciência, até mesmo a própria medicina, ela já avançou, mas ao mesmo tempo vem aquele questionamento, né? Humanos tão inteligentes como hoje somos,
tão desenvolvidos tecnologicamente como somos, como estamos. E mesmo assim, as pessoas que são tão inteligentes, né, os nossos filhos hoje, eles são muito mais inteligentes do que nós éramos em outras gerações. Isso se repete cada geração mais rapidamente. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que essas pessoas tão inteligentes, quando se deparam com situações cotidianas, quando se deparam com situações de relacionamentos, de finanças, ou até mesmo uma situação de pandemia, como a gente está agora, a gente percebe a inutilidade dessa tal inteligência, uma vez que ela não direciona a uma sabedoria. É o que eu falei antes, Cleiton, sobre os 3 pilares, né? Se a inteligência não for embasada na sabedoria e norteada pelo discernimento, ela se torna efêmero. E vamos observar o mundo como um todo. A inteligência do ser humano está levando à destruição do planeta. Então, significa o quê? Que nós temos que embasar a sabedoria, embasar a inteligência em cima de um pilar fundamental, que é a sabedoria. A sabedoria é espiritual. A sabedoria, ela é divina. Nós somos hospedeiros desse mecanismo chamado sabedoria, e se nós não embasarmos a inteligência em cima da sabedoria, as pessoas se tornam inteligentes, dá o nó em pingo d'água, dá o golpe nas pessoas, são inteligentíssimas para dar nó e vão cavando o próprio buraco. Então, volto a insistir, as faculdades mentais, Cleiton, precisam ser desenvolvidas. Veja, nós temos os 5 sentidos físicos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Como que nós vamos desenvolver os sentidos extrafísicos? Através da introspecção, a interiorização para dentro de si, aonde está a nossa centelha divina, aonde está o laboratório da sabedoria. E aí nós vamos desenvolvendo essa capacidade das faculdades mentais e vamos criando outras faculdades mentais que são inerentes à potencialização dos 5 sentidos. E 3 faculdades mentais, Cleiton, são determinantes para o embasamento da inteligência e da sabedoria e do discernimento, que é a intuição, a telepatia e a sinestesia. Essas 3 faculdades mentais, elas norteiam o nosso destino, junto com a inteligência, a sabedoria e o discernimento. E como que nós vamos desenvolver isso, Cleiton? Qual o mecanismo? O introspectismo. O introspectismo é uma proposta filosófica que te leva para dentro de você com conhecimentos de técnicas extraordinárias do funcionamento mental. Você vai poder entrar em contato com essa esfera divina que está dentro de você e exteriorizar este potencial, Cleiton. Sem a exteriorização, parece cômico. Nós temos dentro de nós todo esse potencial e não usamos. Perfeitamente, doutor. Só para reforçar aqui essa ideia, né? Albert Einstein falou uma vez que a gente não usa nem 5% da nossa potencialidade, né? A pergunta que eu sempre me fiz e que muita gente deve ter se feito, em que consta esses outros 95%, né? Quais seriam essas outras possibilidades que nós humanos temos e que ainda não desenvolvemos, né? Mas isso é assunto para próximos programas, o nosso tempo está acabando. E com certeza amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai continuar a entender quais são essas outras possibilidades que nós podemos desenvolver através do introspectismo. Um grande abraço e até a próxima. Muito interessante o programa de hoje, né? Eu tenho certeza que você entendeu muita coisa da sua vida, dos seus processos, das doenças que podem estar manifestando no seu corpo físico. E se você está ainda com alguma dúvida, se você precisa de ajuda, liga pra gente. A gente faz atendimentos terapêuticos todos os dias. Nós temos constelações familiares, nós temos estudos e cursos e com certeza qualquer um desses temas que eu falei, né, você pode se encaixar, ou fazer uma terapia, ou fazer um curso, um estudo, você será muito bem-vindo. Liga pra gente ou manda um WhatsApp. E se você quiser estudar mais com a gente, temos muitos vídeos no YouTube, Instituto IPTH,
E nosso Instagram também tem muito conteúdo diário para você poder se aprofundar junto desses temas com a gente. Entra lá, manda um comentário e fala que você assiste aqui o Introspectismo, que a gente vai ficar muito feliz de te acompanhar nas nossas redes também. Até mais!